Neste bloco, vamos falar de um assunto que na prática nós vivemos o dia a dia na Igreja Adventista. É sobre o rebatismo e a profissão de fé. Pastor Ranieri, para todas as pessoas se unirem à Igreja Adventista do sétimo dia, elas precisam serem batizadas nas águas como Jesus Cristo foi batizado. E o manual da Igreja dá abertura ou permite a prática do rebatismo? Sim, de fato o batismo é um requisito do Evangelho. Para se tornar membro da igreja precisa ser batizado. A Igreja Adventista pratica o rebatismo considerando que a Bíblia tem um precedente para isso, ainda que seja uma única situação mencionada na Bíblia, mas é um precedente que nos dá liberdade de adotar este princípio, de praticar o rebatismo em algumas circunstâncias, quando se faz necessário. Ok. Então, que na Bíblia temos exemplos de pessoas rebatizadas. Está aí no livro de Atos, capítulo 19. Ok. Agora, uma pessoa que vem de uma outra igreja ou de uma outra denominação religiosa, que já passou pelas águas batismais, como o próprio Jesus Cristo, o exemplo bíblico do batismo, ela, ao se tornar um membro da Igreja Adventista, ela precisa novamente passar pelas águas batismais? Essa pergunta precisa ser bem entendida, né, esse assunto, porque houve uma época em que na nossa igreja se orientava o seguinte: quando uma pessoa vinha de uma outra denominação religiosa, mesmo tendo sido batizada por imersão, enfim, o batismo como nós praticamos, havia uma orientação de que deveríamos insistir com essa pessoa para que ela se rebatizasse a fim de se tornar membro da Igreja Adventista. Nas últimas edições, isso não é inovação dessa edição, já na edição de 2005, já há uma orientação de que esse assunto deve ser deixado completamente a critério da pessoa. Ela está vindo de uma outra denominação, foi batizada conforme nós cremos e ela terá a possibilidade de decidir se rebatizar ou não para ser membro da Igreja Adventista. É um assunto entre a pessoa e Deus. A igreja oferece a possibilidade do rebatismo, mas a pessoa é quem vai devemos decidir. deixar a pessoa à vontade e não insistir com ela, né? Inclusive o manual usa essa expressão: não devemos insistir para que a pessoa seja rebatizada. No caso, então, desta pessoa, ela não aceitar o rebatismo pelo fato de ela já ter sido batizada, de que forma ela poderia ser admitida como membro da Igreja Adventista do sétimo dia? Ok, aí entra o procedimento que nós chamamos de profissão de fé. E o que é, então, essa profissão de fé? A profissão de fé é uma declaração pública, um compromisso público, semelhante ao compromisso que a pessoa assume por ocasião do batismo. Quando se faz aquele voto batismal, que é um compromisso público que a pessoa faz diante da igreja, para se tornar membro da igreja através do batismo. Se a pessoa já foi batizada e vai ser aceita por profissão de fé, é algo semelhante. Ela responde ali algumas perguntas que para demonstrar publicamente a sua aceitação de Cristo como Salvador, a sua aceitação nas crenças fundamentais da igreja, o seu compromisso de se tornar membro da igreja. E a pessoa respondendo afirmativamente diante da igreja, ela então passa a ser membro da igreja, uma ficha especial para isso, sem precisar ser rebatizada. Então, essa é uma situação que o manual da igreja permite a profissão de fé. Mas existem outras situações que também há a possibilidade de alguém ser admitido através da profissão de fé? Sim, o manual ele deixa de maneira muito clara essa questão da prática da profissão de fé. O manual cita 4 circunstâncias ou 4 situações em que a igreja pratica a profissão de fé. A primeira delas é esse caso que nós estamos mencionando. É alguém que está vindo de uma outra denominação evangélica, já foi batizada por imersão, conforme nós praticamos, etc. E está em comunhão com a igreja. Aceita todas as verdades. Enfim, bíblicas. Exatamente. E quer ser membro da Igreja Adventista e não quer ser rebatizada. Então, pode ser aceita por profissão de fé. As outras 3 circunstâncias são de pessoas que já são membros da Igreja Adventista do sétimo dia. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está vindo de uma região ou de um país que está com sérios problemas, está em guerra, por exemplo, e não há como efetivar o envio da carta. Exatamente. Membro. Não há contato. Por circunstâncias mundiais, não se pode trazer a carta. Problemas de guerra, problemas políticos. Diversos. Então, essa pessoa é uma adventista do sétimo dia, está em comunhão com a igreja, então ela pode ser aceita aqui por profissão de fé. Existe ainda a outra situação, de que a igreja de origem do membro, por alguma razão, não envia a carta. Pode ter sido
o arquivo perdido, Alguma razão. um incêndio, Exato. alagamento, coisa assim. Aí o manual estabelece o critério, né? Aí deve-se recorrer à associação, à união. Mas, finalmente, depois de recorrer a todos os meios para se conseguir essa carta, e, finalmente, a carta não é enviada, então essa pessoa, que já é um adventista do sétimo dia, batizado em comunhão com a igreja, ela vai ser aceita nesta igreja por profissão de fé. E uma quarta situação é a daquela pessoa que foi excluída da igreja por desaparecimento, né, que é um procedimento que está regulamentado no manual da igreja. Né? Que foi removida, Foi né? removida, o seu nome foi removido da lista de membros por desaparecimento. Depois Perdeu de um período o contato, de tempo, ela... depois de 2 anos, enfim, existem os critérios ali. Mas depois de algum tempo ela aparece novamente na igreja. E se constata que ela nunca deixou a igreja. Nunca abandonou a fé, manteve-se fiel ali aos princípios e às verdades. Então, nesse caso, essa pessoa não precisa ser rebatizada, ela pode ser aceita novamente na igreja por profissão de fé. São essas 4 situações em que se pratica a profissão de fé. Mas aí vem uma pergunta. Eu já imagino qual é a pergunta. Imagina. Eu tenho uma situação, por exemplo, uma pessoa enferma, ela ou está no hospital ou na própria casa dela, e a sua doença ou a sua enfermidade lhe dá limitações e impede ela de fisicamente ela estar dentro de uma pia batismal. Nesse caso, pelo que você colocou os 4 pontos do manual da igreja, não há uma abertura para esta pessoa ser aceita por profissão de fé. Então, vamos analisar de 2 pontos de vista. Em primeiro lugar, vamos verificar se essa pessoa se enquadra em algum desses 4 critérios. Se é membro de uma outra denominação religiosa, já foi batizada, ou se é um adventista do sétimo dia que teve a sua carta perdida ou porque não foi enviada, enfim, se está dentro desses 4 critérios. Se estiver dentro de um desses 4 situações, ela poderá ser aceita por profissão de fé. Mas se não é o caso, é uma pessoa que agora está tendo a sua experiência com Cristo, agora está entregando a sua vida a Deus, agora está assumindo um compromisso com Deus e está ali no leito, enfermo, não pode ser batizada, nesse caso a igreja não pratica a profissão de fé. Mas deixa eu explicar isso aqui, pastor. Pelo seguinte, porque tem gente que pensa assim, então a igreja vai deixar que essa pessoa se perca, morra perdida. A salvação dela está em jogo. Exatamente. Então vamos entender o seguinte, a profissão de fé, ela não substitui o batismo. A Bíblia estabelece o batismo, é um requisito do evangelho bíblico. A igreja não pode dizer assim, a Bíblia diz que tem que batizar, mas há situação em que a igreja faz a profissão. Não existe isso. O batismo é uma exigência. Agora, se por alguma circunstância a pessoa não pode ser batizada, isso não significa que essa pessoa está perdida. Nós temos o exemplo Até porque a igreja não tem poder para administrar a salvação do crente. Exatamente. Não é a comunhão com a igreja que coloca a pessoa em comunhão ou que dá acesso à salvação. É uma questão teológica incluída aqui. A gente não vai entrar no mérito dessa questão. Mas a questão é a seguinte, uma pessoa que está enferma, tem uma experiência com Deus, qual é o papel do pastor, do ancião, daquele que está dando o atendimento? O papel é acompanhar, confortar a pessoa, ajudar, participar, transmitir a convicção da salvação, né? Você aceitou Jesus, você está salvo em Cristo, o perdão, a aceitação de Deus. E se essa pessoa vier a descansar, se ela estiver com Deus, ela está salva, independente de ter sido batizada ou não. Então, a profissão de fé não se aplica aí. Agora, se ela melhorar no seu quadro de saúde, aí seria o caso dela ser conduzida para o batismo. Um exemplo clássico na Bíblia é o ladrão na cruz. Ele não foi batizado. Ele não teve chance, né? Não pôde. Não teve oportunidade. E teve a sua salvação assegurada. Morreu ali na cruz e aceitou Cristo. Agora, foi bom a gente discutir sobre isso, porque nós sabemos que essa é uma prática, eu diria, relativamente comum, né, em algumas igrejas, de se fazer a profissão de fé em caso de pessoas que não podem ser batizadas. As 4 situações em que se pratica a profissão de fé, em todas elas, são situações de pessoas que já foram batizadas por imersão e que estão em comunhão com a igreja. Ou no caso de alguém que está em comunhão com uma outra igreja e conheceu a mensagem adventista e veio para cá, ou no caso de adventista do sétimo dia que não teve a sua carta de transferência ou desaparecimento, etc. Né? Se for o caso de uma pessoa que vem de outra denominação religiosa, mas ele não está vindo da sua experiência cristã, ele já foi de uma outra denominação religiosa, já foi batizado, mas aí ele se afastou da igreja, está no mundo de pecados e agora vem para a igreja adventista. Precisa ser batizado. Mas o manual fala o que então a respeito do membro adventista que viveu na igreja, batizado nas águas, mas em algum momento da vida dele ele foi removido do rol de membros. Se esse membro adventista foi batizado um dia e ele removido, ele quer voltar para a igreja, ele não poderia ser aceito por profissão de fé? Não.
Nesse caso, não. Nesse caso, não. Mesmo tendo tido a experiência O princípio aqui do batismo das águas. O princípio aqui é muito claro. Se a pessoa está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, e perdeu a sua condição de membro, mesmo estando em comunhão, ela pode ser aceita por profissão de fé. Se uma pessoa perdeu a sua comunhão com a igreja, mesmo tendo sido batizada antes, mas se ela está vindo de uma condição de afastamento da igreja, ou teve o seu nome removido da lista de membros da igreja, ela está vindo de fora da igreja. Então ela precisa ser batizada. Em síntese, essas são as principais orientações dentro desse capítulo sobre profissão de fé. Bom, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto de rebatismo e profissão de fé, eu recomendo você a usar esta edição na página 45, a partir da página 45, no capítulo 6. E lá você vai ter mais orientações sobre esse assunto.